Em continuidade ao nosso momento de culto ao nosso Deus, vamos aprender um pouco do que a palavra de Deus nos fala? Eu me dirijo a todos aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão em sua casa, aqueles que estão na casa de um parente fazendo uma visita, sempre lembrando que não pode aglomerar. Eu me dirijo a todos os cristãos, não cristãos, a todos aqueles que estão me acompanhando neste momento. Sou o reverendo Weber, é bom repetir, pastor da Igreja Presbiteriana 9 de Abril. Quero trazer uma breve meditação no texto de Mateus capítulo 6, o verso 1. Diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Mateus capítulo 6, verso 1. Esse texto, este verso, está no contexto do Sermão da Montanha. No livro de Mateus, o Sermão da Montanha vai dos capítulos 5 ao capítulo de número 7. Então nós temos aí 3 capítulos falando da ética do reino de Deus. O Sermão da Montanha ensina como o cristão deve andar, qual é a conduta, qual é a ética, qual é a prática cristã, o modus operandi daquele que é verdadeiramente convertido. E nesse capítulo 6, verso 1, Jesus diz: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Nesse texto, o nosso Senhor Jesus Cristo vai condenar aqueles que vivem uma vida justa para serem vistos por outros seres humanos. São aquelas pessoas que precisam de ser vistos para agir no sentido de vanglória, no sentido de que eu só faço quando há alguém me vendo, eu só faço quando vou receber um galardão. E Jesus fala da recompensa daqueles que caem neste pecado, recompensa como castigo. No final do verso 1 de Mateus capítulo 6, Jesus diz: Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Aquele que age deste modo não terá galardão, não terá bênção de Deus, nem temporal, nem eterna. Principalmente eterna jamais terá. O próprio Jesus explica isso alguns versos depois. Mateus capítulo 6, verso 5, Jesus diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Irmãos, fazer as coisas, ser bom, ser justo, ser cristão, apenas quando tem alguém nos olhando, apenas quando nós estamos em público e às escondidas nos esquecemos da nossa identidade cristã, é prática que não agrada a Deus. Em Mateus capítulo 6, o verso 1, a problemática de Jesus, aquela que é o problema que é apresentado por Jesus, não é o ser visto pelos seres humanos, mas sim querer conduzir a vida justa com um propósito único de ser visto pelas outras pessoas. Jesus não condena que alguém te repare quando você fala. Jesus não condena o reconhecimento próprio do trabalho que cada um tem. Jesus não está criticando quando alguém repara o outro trabalhar, testemunhar. Não é esta a crítica de Jesus. Jesus, ele critica aqueles que fazem com o fim de serem vistos pelos outros. Há uma inclinação terrena, há algo temporal, há algo que é visto e pronto, acabou. Qual é a recompensa eterna daquele que se gloria diante de Deus? Não há. Jesus não condena o testemunho cristão. Por exemplo, Mateus capítulo 5, de 14 a 16, lemos, palavras de Jesus: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte,
nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nesse verso, Mateus capítulo 5, nesses versos, Mateus 5, de 14 a 16, Jesus fala do testemunho. Nós precisamos fazer a nossa luz brilhar, só que a nossa luz não vem de nós mesmos. A figura da tomada, nós temos uma tomada onde vamos carregar, onde vamos energizar. Quem é? É Deus. É Deus que fala ao nosso coração, é Ele que deve ser glorificado pela nossa boa obra, pela nossa vida justa. Então, quando nós formos cristãos, o nosso testemunho é para levar as outras pessoas a nos verem, mas a glorificar a Deus. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11:1, vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo fala que as pessoas devem imitar a Cristo, Paulo fala que as pessoas devem olhar para Cristo, mas Paulo se coloca como canal da graça de Deus, Paulo se coloca como alguém usado por Deus. Então Paulo fala: olha para mim, porque olhando para mim, para minha obra, para minha vida justa, para o meu viver diário, para a minha conduta, para o meu testemunho, quando você olha para mim, você olha para Cristo. Porque represento Cristo, eu ajo em nome de Cristo. Paulo ensina que a ação dele não vai para ele próprio louvor, mas é testemunhando da graça de Deus, é testemunhando da conversão que ele tem em Cristo Jesus. O próprio Paulo, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, verso 33, diz: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Olha o que Paulo fala, a primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 10, verso 33. Paulo diz: em tudo eu procuro ser agradável a todos. Alguém pode olhar e falar: olha a arrogância, olha a prepotência de Paulo. Paulo aqui quer se gloriar. Paulo aqui quer se mostrar, porque o apóstolo diz: olha, eu estou em evidência, estou procurando ser agradável a todos. Mas olha o que Paulo fala em Gálatas capítulo 1, verso 10. Porventura procuro eu agora obter o favor dos homens ou de Deus? Eu procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Parece contradição, 1 Coríntios 10, 33 com Gálatas 1, 10. O apóstolo Paulo: quero em tudo ser agradável a todos. No outro, o apóstolo diz: espera aí, eu vou agradar a homens ou a Deus? Aquele que se agrada de homem, ou que agrada a seres humanos, não é servo de Cristo. Como responder a esta aparente contradição? É só observar todo o ensino apostólico paulino, é só observar a conduta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo o tempo todo enaltece a graça de Deus. O tempo todo enaltece a pessoa de Cristo. Para Paulo, Deus deve ser adorado, Cristo deve ser adorado, o Espírito deve ser adorado, a Trindade deve ser adorada, e nós, não adorados, mas sim levando a palavra de Cristo em nossa conduta, em nossa ética, em nosso viver. Irmãos, nós temos grande responsabilidade, seja no lar, no tempo de confinamento, seja no trabalho, quando voltarmos ao trabalho social, seja na escola, quando a escola voltar, seja em qualquer ambiente, nós temos grande responsabilidade diante de Deus. O que fazemos não é para a nossa própria glória. Se for, nós já lemos em Mateus capítulo 6, Jesus dizendo: já recebemos a recompensa. O outro viu, nós nos sentimos honrados, nós nos sentimos nosso ego lá em cima, a recompensa terrena veio.
Agora Jesus fala que isso não é necessário. O que é necessário é se colocar ao lado de Deus, a dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, a se colocar à disposição do Senhor, para que os outros vejam a nossa obra, mas não se gloriem em nós, ou não nos vangloriem, mas as pessoas olharem a nossa vida, o nosso testemunho e serem levados a glorificar a Deus. Diante de tudo que foi explicado, eu pergunto a cada um de nós, a começar por mim, o pastor, para quem tem sido o louvor da obra que fazemos? Uma outra pergunta importante: para quem tem sido a honra da fé que temos em nosso coração? O louvor, a adoração, a glória vai para nós ou vai para Deus? Em nossas ações temos conquistado pessoas para Deus, conduzindo-as pela nossa vida à glorificação do nome de Deus? Nós somos igreja presbiteriana, somos igreja reformada, e um dos principais princípios, aspectos, raízes, fundamentos da reforma protestante do século XVI é a expressão latina soli Deo gloria, que quer dizer somente a Deus toda a glória. Para termos uma igreja firme, para termos uma igreja abençoada, nós precisamos elevar o nosso pensamento a Deus e falarmos como salmista. Salmo 115, verso 1. O salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Irmãos, que nós testemunhemos de Deus, que nós cresçamos no conhecimento de Deus, que nós oremos, clamemos e peçamos a Deus: Senhor, fala comigo através da tua palavra, me ajude a ter vida de santidade, mas conduzindo a nossa fé também ao social, orando e dizendo: Senhor, que eu seja testemunho do Senhor, que a minha fé seja uma fé social, no sentido de que eu conduza outros à presença do Senhor, mas como diz o apóstolo Paulo, não nós, mas a graça de Deus conosco. Toda glória, toda honra seja ao nome do Senhor. Que cada membro da nossa igreja tenha um feliz resto de domingo, tenha uma semana ainda em confinamento, muitos de nós, sem aglomerações, mas que tenhamos uma vida feliz no lar. Se sairmos, que saiamos com responsabilidade, segundo as medidas de higiene adotadas pelo nosso Estado, e acima de tudo, que nós oremos a Deus, busquemos a presença dEle. Ele é o médico dos médicos, é o Deus ao qual a nossa confiança deve estar a cada dia firme. Então que nós tenhamos uma excelente semana na presença de Deus, busquemos glorificar a Ele. Em todos os momentos erramos. Se nós errarmos, pecarmos, peçamos perdão a Ele, porque Ele é o Deus galardoador e que nos perdoa os que pedem com sinceridade. Sejamos bênção no lar, na quarentena que passamos agora, ou em outra qualquer situação. Deus seja louvado e que nós sejamos a cada dia conduzidos à presença dEle em fé, amor, testemunho e também obediência cristã. Vamos orar ao Senhor, uma oração de louvor, gratidão e encerramento deste momento de culto. Oremos. Senhor, muito obrigado pelo teu povo, muito obrigado pela nossa Igreja Presbiteriana 9 de Abril, muito obrigado também pelos familiares da nossa igreja, aqueles que convivem conosco na igreja, aqueles que pertencem a outra igreja evangélica, aqueles que não estão na igreja, todos os familiares que sejam abençoados e sustentados pelo Senhor, aqueles que ainda não te conhecem, que haja conversão, aqueles que estão enfermos, que haja a tua cura, aqueles que precisam de uma palavra de conforto, uma palavra para vencer a ansiedade, a preocupação, que o teu Santo Espírito esteja falando a cada um e que nós possamos observar
as maravilhas do Senhor em nosso lar, em nossa família, em nossa igreja, em nosso bairro, em todo o nosso país. Livra-nos desta pandemia, livra-nos desta enfermidade, cura a nossa vida e renova também dentro de nós um espírito firme e inabalável na Tua presença. Nos abençoe, que cada membro da igreja tenha uma excelente semana de bênção, proteção e a cada dia contemplando a Tua misericórdia. É a oração que te faço em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, o amor de Jesus Cristo, seu único Filho, e as consolações do Deus Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Deus nos abençoe. Amém.